Aqui é o homem se equilibrando na corda. Aqui é o homem equilibrando uma vassoura. Aqui é uma gangorra e aqui é o que a gente fez hoje. Porque hoje nós trabalhamos com equilíbrio. Aí aqui eu desenhei um homem se equilibrando na corda. Nós temos percebido que essa metodologia das atividades de conhecimento físico propiciam o aparecimento de várias linguagens durante a aula. A gente percebe muito a linguagem gestual aparecendo quando as crianças trazem o seu corpo, a sua mão para expressar o que estão pensando, a linguagem oral durante as discussões, seja em grupo, no grupo grande, e a linguagem escrita na hora de fazer o registro. Esse primeiro material nós vamos chamar de placa, certo? Muito bem, outro material. Esse segundo material nós vamos chamar de suporte. E ele não mexe durante o desafio, tá bom? Então ele vai ficar paradinho, tá bom? Terceiro material, tá? Nós vamos chamar de peso. Peguem na mãozinha. Então tá bom. O primeiro material é a placa, segundo, suporte, terceiro, peso. O suporte ficará paradinho lá. A placa, justamente com esses três furinhos, vocês vão colocar sobre o suporte. Vão usar um dos três furinhos e vão tentar, fazer com que essa placa, fique, em equilíbrio, ou seja, fique equilibrada sem cair. Não vai deixar cair essa placa. Como sugestão, podem usar o peso ou não. Desafio, podem começar. Só que é o seguinte, conseguiu em um furinho, vai pro outro. Vamos ver aqui. O suporte, tá? O furinho tá em cima do suporte. Segura aí, deixa eu ver. Ah, aí, tá vendo? Aonde está o furinho? Isso. Pronto. E agora? O objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças possam refletir sobre o equilíbrio dos corpos, levando em consideração a posição do ponto de apoio e do pezinho. Agora vocês vão trocar o furinho. Isso. Coloca aqui na frente, Tem que ser um pouco mais pra cá. Tem que deixar no meio que ele vai equilibrar. Tem que deixar no lugar direito. Aqui assim.
ciclo, estamos conversando, tudo bem? Então quem quiser falar, levanta a mão, cada um fala na sua vez, tá bom? Eu quero saber como que vocês fizeram para conseguir resolver o problema. A gente colocou ele bem longe do buraco para ele poder ficar retinho. Aí ficou retinho. Durante o decorrer da atividade, a gente percebe que as crianças, elas se utilizam de muitos gestos, né? Então, elas na discussão, seja no grupo pequeno ou no grupo grande, elas querem expressar uma ideia e elas ficam procurando palavras e não conseguem. E aí, nesse procurar palavras, elas trazem a mão, o quadradinho, o enrolar. Então, assim, elas trazem o corpo delas no sentido de expressar, de comunicar o pensamento que ela vivenciou e que ela está querendo contar para todo mundo que ela passou e descobriu, né? Nosso grupo, a gente viu primeiro qual é o lado que tava caindo. O lado que estava em pé, a gente pôs o peso para ficar da mesma quantidade, da mesma forma, do mesmo peso. Não tem aquele negócio verde, eu peguei aquele negócio que era branco, daí eu coloquei o buraquinho naquele negócio preto, aí eu coloquei o peso na direção do buraquinho, daí ficou reto. O professor, ele deve ficar atento a essas linguagens que surgem durante a aula. Ele deve perceber que a criança, quando está fazendo gestos, ela está querendo dizer alguma coisa e procurar ajudar a criança a trazer novas palavras para ajudar nessa expressão da criança. O branco nós chamamos de placa, certo? Isso. E o de baixo, o preto, nós chamamos de suporte. Isso. Então tá bom. Aí eu coloquei a placa, aquele buraquinho, coloquei assim em cima do suporte, aquele negocinho preto. Aí eu coloquei o peso, daí coloquei na direção do buraco, daí aí equilibrou. Peguei o suporte, peguei a placa e ponhei aquele negocinho preto em cima do buraquinho. Aí eu peguei o peso e ponhei na parte menor. Aí, porque a parte maior tem um pouco mais de peso, e a menor aí eu peguei e ponhei e ficou retinha. Eu peguei o suporte, o Lucas segurou embaixo, aí eu coloquei aquele negocinho branco em cima, coloquei o ferrinho e ficou equilibrando. Primeiro a gente viu o lado que estava caindo, que era o lado mais pesado. Aí, no lado que estava com menos peso, a gente pôs o pezinho. Aí a gente foi vendo, foi indo de pouquinho em pouquinho, conseguiu equilibrar. Nós falamos já como e por quê. Agora eu pergunto para você, por que a plaquinha se equilibrou? Por causa do peso, porque a gente colocou a tábua assim, aí o do Lucas colocou o negócio no meio, aí o negócio não equilibrava, a gente colocou na pontinha e equilibrou. A outra ponta. Agora, por que tem que colocar na outra ponta? Para se equilibrar. Para se equilibrar. Mas o que conseguimos, então, fazer a placa se equilibrar? Porque eu coloquei o pezinho na parte pequena, que era mais leve. A parte pequena que era mais leve. Porque um lado estava maior e o outro estava menor. Esse aqui, por exemplo, dá para você saber qual lado vai ser mais pesado e qual vai ser mais leve? Dá, porque esse buraco está mais encostado ali para aquele canto, então está visivelmente que aquele lado ali é maior. Se a gente colocar a parte esquerda menor do que a direita vai cair mais, vai tombar mais que a esquerda. É maior, porque fica mais pesada, quando maior, mais pesada. A parte grande ia cair. Aí quando a parte grande ia cair, era só você pegar o pezinho e pôr na parte menor na ponta. E o peso ia deixar aquela parte grande um pouquinho mais pra cima pra não cair. A parte menor
Se você tirar o pezinho, a parte maior vai cair, porque ela tá com mais peso, porque ela é mais grande. Se você pegando o pezinho e põe ela na menor, ela vai ficar quase o mesmo peso e vai dar pra ficar equilibrado. Vamos assim pensar agora no nosso dia a dia. Acontece essa situação no nosso dia a dia? Que esses dias, né, tinha um pratinho de vô comigo. Daí eu peguei o pé no Natal e deixei no chão. Daí eu coloquei o pratinho, ficou. Você deixou. Então aí você procurou um ponto também para poder deixar o pratinho retinho, também em equilíbrio. É isso? E você pegou o prato da tua avó? Não, mãe, é aqueles de plástico. Ah, o de plástico? Ai, que susto. Já pensou? Eu, né, quando eu fico brincando lá em casa, eu pego 2 livros, aí eu coloco na cabeça e fico equilibrando. Cabeça, né? Tá, aí chega aqui na escola também, né, com os livros na cabeça, né? Quando eu tava andando de patinete, aí precisava de equilíbrio. Eu não equilibrei e acabei caindo. Mas aí você desistiu ou continuou tentando? Continuei. Teve uma hora que sem fazer assim eu fiquei reto e não caí na descida. Muito bem, é uma situação também. Gangorra. Gangorra. Se sentar só do lado da gangorra, o que acontece? O outro lado. O outro lado só. Tem que ter equilíbrio nela. Ah, uma bicicleta tem que ter equilíbrio. Porque ela é de 2 rodas, entendeu? Daí tem que equilibrar. Ela é de 2 rodas, você tem que tentar equilibrar. Se você não equilibrar, você cai. Exatamente, é uma coisa girando também, é uma situação clara disso, tá? Tem a brincadeira da maçã que a gente tem que colocar a maçã na nossa cabeça e ir andando pra não cair. Também é uma situação de equilíbrio, muito bem. Aqui. A gente pega a vassoura, coloca na mão pra equilibrar. A gente pega o caderno, gira ele assim na mão, pega um ovo, coloca na colher e sai andando. Faz uma brincadeira. É importante no registro ter também o desenho, porque nessa fase as crianças elas ainda estão muito na fase do concreto. Elas ainda precisam do desenho para se expressar, para expressar suas ideias amparando o texto escrito. Eu fiz um desenho sobre o que a gente fez aqui na classe e eu escrevi algumas justificativas aqui sobre o desenho. Nós conseguimos equilibrar deixando todos os lados com o mesmo peso. Assim, o lado que estava com menos peso, a gente colocou o pezinho para ficar com o mesmo peso, igual o que estava mais pesado. Eu desenhei o peso, a placa e o pezinho. Aí eu coloquei aqui, sem o peso, a placa iria estar caída, né? Por causa que a parte maior é mais pesada que a parte menor. Por isso, nós colocamos o peso para que a placa ficasse equilibrada. Foi um pouquinho difícil com o nosso grupo, mas a gente conseguiu fazer tudo. Tá legal. E essas atividades, elas abrem um leque muito grande para a questão da linguagem, né? Então, se a criança se sente mais confiante de participar oralmente, ela faz isso oralmente. Se ela se sente confiante de fazer isso no registro escrito, ela faz isso no registro escrito. Seja pelo texto escrito, seja pelo desenho. Então, a gente percebe que essa metodologia dá oportunidade das crianças estarem se expressando do jeito que elas se sentem mais confiantes.